Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Selection, Fundo de Fundos Imobiliários. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão e lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas já está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos, pessoal. Sou o Leonardo Santana, faço parte do time de gestão aqui do XP Selection. Vou estar com vocês aqui para realizar a apresentação trimestral de resultados referente ao terceiro trimestre de 2022 do XPSF11. Durante a apresentação, a gente vai passar primeiramente pela carta do gestor, onde a gente vai comentar qual que foi esse cenário ao longo do terceiro trimestre pelo qual o fundo passou e o que a gente realizou dentro do portfólio para obter o resultado que a gente teve no trimestre. Depois a gente vai passar pelos destaques em termos numéricos do trimestre do XP Selection, o cenário econômico em si, as variáveis econômicas que a gente monitora aqui no dia a dia, e, por fim, falar um pouco do mercado de FIIs e da performance mais detalhada do fundo e alocação do portfólio, tá bom? Pode passar, por gentileza, Thiago. Bom, falando aqui do cenário nesse terceiro trimestre, começando um pouco pelo cenário internacional, o que a gente observou aqui foi uma preocupação um pouco mais acentuada com relação à desaceleração econômica mais severa, dados os apertos monetários globais por parte dos bancos centrais, das principais economias do mundo, tá? Então, dado alguns sinais dos indicadores antecedentes econômicos mostrando uma desaceleração econômica mais acentuada, boa parte do mercado começou a ter uma percepção de que, por exemplo, o Fed, que é o Banco Central americano, não conseguiria subir muito mais a taxa de juros, isso lá no início do trimestre, tá, pessoal? E, eventualmente, poderia cortar os juros muito mais cedo do que imaginado ali já entre o primeiro e o segundo trimestre de 2023. Com isso, no início do trimestre, até meados de agosto, a gente viu uma performance muito significativa de ativos de risco, principalmente os ativos de bolsa, mais globalmente. No entanto, essa visão do mercado não foi colaborada pelo Fed, tá? O Fed seguiu com o seu plano de voo, com as elevações seguidas de 0,75 e manteve o discurso firme, tanto nos seus comunicados após as reuniões, como nas entrevistas dos diversos membros, incluindo o presidente do FONC, tá? Os ativos com isso pioraram na sequência, né? A gente teve várias correções ao redor do globo, e ainda como mais um fator negativo, aí a gente teve a história do Reino Unido contribuindo aí para a performance negativa dos ativos de risco de maneira global, tá? Então, no Reino Unido, relembrando aqui, a gente teve a eleição de uma nova primeira-ministra lá, Liz Truss, e com isso ela propôs um novo pacote fiscal que surpreendeu o mercado, uma grande elevação de gastos e corte de impostos sem contrapartidas. Isso foi muito mal recebido pelo mercado. A gente observou uma forte correção na curva de juros do Reino Unido, alguns estresse, uma série de estresse adicionais aqui em termos de fundo de pensão, o britânico tendo que cobrir margem das operações que detinha com derivativos, e com isso o BOE, que é o Banco Central lá da Inglaterra, teve que intervir no mercado, iniciando um programa emergencial de compra de títulos britânicos. Isso acabou que, na sequência, a Liz Truss, a primeira-ministra, teve que renunciar ao mercado, dentre outros fatores. Esse foi um dos mais importantes, após apenas 45 dias do cargo. Isso aqui já poderia servir como um alerta aqui, quando a gente olha mais para o nosso cenário doméstico, tá? Dado esse período de transição que a gente está entre governos, a gente se encontra entre os dois governos, com o início do novo governo em 2023,
isso é até um alerta para não fazer medidas tão radicais aqui do lado fiscal. O nosso governo possa ter uma reação mais exagerada do mercado, tá? Passando para o cenário doméstico, com relação ao terceiro trimestre, basicamente o destaque ficou por conta do cenário eleitoral, né? Então, inicialmente a gente teve uma eleição de primeiro turno que trouxe um Congresso que acabou surpreendendo os analistas políticos, o Congresso considerado mais conservador. Na primeira visão, esse Congresso considerado mais conservador gerou uma reação positiva nos mercados, então, com os analistas considerando que esse Congresso poderia frear qualquer tipo de medidas mais radical, seja qual fosse o presidente eleito. É algo que a gente ainda, vamos dizer assim, está pagando para ver, dado os primeiros sinais que a gente está vendo nesse período de transição. A gente não confia muito num cenário de Congresso tão conservador assim, mas é algo que a gente ainda tem que monitorar nas próximas semanas, porque tem muita coisa ainda para ser definida, tá? Com relação a dados econômicos, acho que todo mundo aqui presente no call observou o IPCA negativo por 3 meses seguidos, né, dado as medidas aprovadas pelo governo atual com relação à limitação de alíquotas de imposto sobre combustível, energia elétrica e telecomunicações. Mas a gente já observa essa tendência se reverter, né? Então, agora para o mês fechado de outubro, deve-se ter uma variação positiva aqui com relação ao IPCA. Apesar disso, as revisões foram revistas ao longo desses meses aqui para o IPCA 2022 e 2023, revistas para baixo, né? Então, a gente tem uma expectativa, no momento que a gente escreveu nessa carta, que uma expectativa no Focus de um IPCA de 5,6 para 2022 e 4,6 para 2023, enquanto a atividade econômica veio surpreendendo positivamente nesse período, e a projeção se encontra hoje em 2,8 para 2022 e 0,6 para 2023. Com relação à política monetária, o Copom seguiu o plano de voo aqui, levou no início do trimestre em 50 pontos base a taxa de juros para 13,75 e manteve na reunião seguinte esse juro estável, apesar de manter uma mensagem dura que seguirá o seu plano de voo para cumprir a meta de inflação no horizonte de tempo do Banco Central. Tá? Aqui, dados os sinais marginalmente mais favoráveis em termos da composição dos índices de inflação que a gente tem visto recentemente, a gente acredita que, se não tivermos nenhum estresse mais significativo em termos de desaceleração econômica global, ou em termos de deterioração de política fiscal aqui doméstica, a gente acredita que o Banco Central pode ter um espaço aqui para iniciar a queda de juros ali ao longo do segundo trimestre de 2023, tá? Falando agora da indústria de FIIs, a indústria teve uma forte recuperação ao longo do trimestre, principalmente no mês de agosto. Então, no acumulado do trimestre, o IFIX passou por uma apreciação de aproximadamente 7%, né, 6,98%, com uma recuperação muito mais robusta nas classes de ativos que se encontravam com desconto mais exagerado, que é os fundos de tijolo, basicamente. Tá? Os FOFs também tiveram um desempenho bem positivo no período, enquanto os fundos de CRI foram os fundos que sofreram um pouco mais em termos de performance, dado o impacto dessas variações mensais negativas no IPCA e, consequentemente, na distribuição de dividendos desses fundos. Tá? Do lado do portfólio do XP Selection, a gente continuou fazendo uma gestão ativa, seja no book de CRIs como no book de FIIs. No book de CRIs, principalmente buscando oportunidades no secundário em operações indexadas ao CDI, dada essa nossa percepção que, apesar de ter um espaço para corte de juros ao longo de 2023, o Banco Central ainda indica, e é a nossa percepção também, que a taxa de juros vai continuar alta por um bom tempo, talvez fechando acima de 2 dígitos ainda no final de 2023, é a nossa previsão hoje do nosso time econômico aqui da XP Asset. Então, a gente acredita que um portfólio com um pedaço em CRIs indexados a CDI tende a beneficiar o nosso resultado e, consequentemente, a distribuição para os cotistas do nosso fundo. Tá? Isso é o que já aconteceu, a gente vai mostrar mais detalhadamente
nos próximos slides que aconteceu nesse trimestre, tá? A gente também tem como destaque aqui a alienação da nossa posição em Alianza Trust, o ALZR11. Então, a gente fez essa alienação após o recebimento daquele ganho de capital, que foi bem expressivo, que o fundo distribuiu com base na venda de uns ativos, do ativo Clariant que ele detinha dentro do portfólio. Então, a gente recebeu esse ganho de capital e conseguiu girar o portfólio, gerando uma liquidez substancial aqui do fundo, para o fundo, realizar novas alocações com yield e com estimativas de ganho de capital que a gente considerava mais atrativas, tá? Daqui para frente, o que a gente espera mais precisamente nesse último trimestre, início de 2023, é continuar uma estratégia mais cautelosa com relação a novas alocações. A gente ainda considera que o nível de incerteza em torno de recuperação global e também agora em torno da nova política econômica e fiscal do novo governo ainda é relevante. Então, a gente considera continuar com uma política mais conservadora de novas alocações aqui em FIIs, tentando aproveitar novas oportunidades no secundário em CRIs, mas também a gente considera que hoje a gente já tem um portfólio bem equilibrado, seja do lado da posição de crédito aqui, do lado dos CRIs indexados a CDI ou dos FIIs de CRIs, principalmente os FIIs, em todos os casos aqui do nosso lado, FIIs com base de distribuição caixa, que tende a ser menos afetados com relação a possíveis novas medidas de governo que possam impactar o IPCA de maneira negativa. E também a gente tem uma composição bem relevante, acima de 50% em FIIs de tijolo, caso esse cenário de incerteza melhore aqui, a gente pode ter uma recuperação significativa aqui em termos de ganho de capital para o fundo, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, destaques numéricos do XP Selection, começando a falar pelo resultado, né? Então, a gente tem um resultado acumulado no trimestre 0,229. Lembrando que o nosso fundo se tornou base cota 10 recentemente, então acaba sendo esse número, vamos dizer assim, menor aí quando comparado aos bases 100, mas em termos de yield um número mais representativo. E esse 0,229 por cota representa um crescimento de 9,4% em relação ao que a gente distribuiu ao longo do segundo trimestre, tá? Ao resultado do segundo trimestre de 22. O resultado distribuído foi 0,22,2, então a gente distribuiu marginalmente menor, um número menor do que o que a gente teve de resultado de fato do fundo, mantendo, é claro, um nível acima de 95%. E isso representa um crescimento de 7,2% em relação ao segundo trimestre que a gente distribuiu no segundo trimestre de 22, tá? O giro no portfólio de FIIs foi todo realizado sem prejuízo contábil, então vocês podem verificar ali em todas as janelas que a gente mostra no quadro à direita, a nossa linha de ganho de capital sempre se mantém do lado positivo, a gente sempre se preocupa com os movimentos, seja alocação inicial ou mesmo sair da posição para ter um impacto bem menor aqui para a distribuição dos nossos cotistas, e esses movimentos acabaram gerando uma liquidez de cerca de 35 milhões e meio ao nosso portfólio para novas alocações, tá? Além dos giros de portfólio de FIIs, a gente também fez, como eu mencionei anteriormente, a alienação total da posição do CRI Helber Stock, que era um CRI que a gente tinha adquirido em meados do ano passado. Foi um CRI adquirido a uma taxa de CDI 2,5, a gente viu uma oportunidade de sair no secundário com uma taxa de CDI 2,16, uma taxa abaixo do que a gente tinha comprado, e com isso ter um ganho de capital que foi marginal, porque aqui era um CRI com uma duration bem curta, mas proporcionou um ganho adicional aqui ao nosso resultado e abriu espaço para novas alocações com um yield mais atrativo, tá? As novas alocações diretamente em CRIs nesse trimestre totalizaram 34,7 milhões, e a taxa média dessas operações aqui, com crédito de boa qualidade, considerados aqui pelo time de gestão, uma estrutura robusta de garantias, possui uma taxa média de CDI mais 3% ao ano, tá? Como vocês podem ver,
O nosso nível de ganho de capital realizado aqui tem sido bem inferior ao que foi o histórico nosso do início do fundo, mas isso também gera um ganho de eficiência aqui no resultado do XP Selection, tá? Por que disso? Vale lembrar que ganho de capital realizado, o fundo, para cada ganho de capital realizado, ele precisa recolher o imposto de renda de 20% aqui, então é algo acaba sendo ineficiente a longo prazo, ao nosso ver, então a gente vem buscando, claro, a gente tem posições aqui que visam ganho de capital, mas a gente tem buscado ser menos dependente dessa linha aqui para o nosso resultado, tentando otimizar a nossa linha de renda em alocações de FIIs e CRIs diretos, tá? Próximo slide, por favor. Bom, agora falando rapidamente dos dados macroeconômicos, já se tem um pouquinho mais no primeiro slide. Então, em termos de PIB, a atividade continuou surpreendendo positivamente aqui no terceiro trimestre, e a perspectiva agora para 2022 já está próxima a 3% ao ano, tá? Aqui, alguns pontos relevantes para que pode trazer variação nesse número ou uma volatilidade aqui em termos de expectativa de crescimento econômico do México, que devem ser monitorados por nós e podem ser monitorados por vocês também. A gente tem que observar o aperto monetário ao redor do globo, né? Se esse aperto monetário seguirá sendo de maior magnitude nos países desenvolvidos e como isso pode impactar o desempenho econômico mundial, tá? Se isso deve trazer uma recessão econômica mais severa, com desdobramentos aqui para a economia doméstica. A gente ainda tem a questão dos desdobramentos da guerra do leste europeu, que ainda não foi finalizada, então a gente viu no início um impacto bem relevante em termos da cadeia de suprimentos, então é algo para ser monitorado, o desenvolvimento dessa guerra que continua lá no leste europeu. Outro ponto com relação ao cenário fiscal e econômico do novo governo Lula e, por último, a desaceleração da economia chinesa, que pode ser um fator bem relevante aqui, dada a nossa dependência em termos de exportação aqui para a economia chinesa. Com relação ao Copom, já mencionei que o Copom optou por manter a taxa Selic em 13,75 e manteve seu discurso mais duro, reiterando o compromisso da meta de inflação nos próximos anos. Como pontos a ser monitorados aqui do lado altista da taxa de juros, né, que possa ser reiniciado esse ciclo de aperto monetário, seria uma maior persistência de pressão inflacionária global, que a gente não vê tão no radar agora nos últimos meses, uma incerteza em relação ao arcabouço fiscal do país, que pode retardar ou mesmo culminar em novas elevações de taxas de juros se as medidas fiscais foram muito detrativas em termos de controle fiscal das despesas, e atividade econômica mais resiliente, como ela vem se mostrando nos últimos trimestres. Se a atividade econômica doméstica continuar forte, isso pode continuar a manter os preços em patamares mais elevados, tá? Do lado de risco baixista aqui para a taxa de juros, a gente pode ter queda adicional nos preços das commodities, que tem que ser monitorado, caso a gente tenha uma desaceleração global mais severa, a própria desaceleração da atividade econômica e o risco de manutenção de corte de imposto de combustível, que ainda não está garantido para 2023. Neste momento, a gente não tem uma visão clara se será revertido ou não, tá? O time de economistas da XP acha que acredita que a taxa de juros finaliza agora o ano de 2022 em 3,75 e termina o ano de 2023 em 10,75, tá, pessoal? Próximo slide, por favor. Do lado aqui da atividade industrial do Brasil, a gente teve uma queda ao longo do mês de agosto, que foi o último dado disponível, uma queda de 0,6 no comparativo mensal, após subir o mesmo ponto percentual, 0,6 no mês de julho, tá? O resultado ficou um pouco acima da expectativa que a gente tinha aqui, que era uma queda um pouco mais relevante,
Aqui a gente tem como destaque que é importante de ser monitorado o bom desempenho do setor automobilístico. É um setor que sofreu bastante aí desde o início da pandemia, com problemas na cadeia global de suprimentos, e que tem se recuperado aí mais fortemente nos últimos meses, tá? Então, é algo que deve ser monitorado aí para esse crescimento da indústria voltar a patamares mais relevantes, e caso a gente tenha uma melhora na cadeia industrial, que ainda sofre principalmente do lado de componentes eletrônicos, esse setor da indústria, tá? Do lado dos índices de confiança, eles têm mostrado alguma recuperação nos últimos meses, tanto no índice de confiança atual, como a perspectiva futura aqui dos entrevistados. Aqui, só vale lembrar que ainda tem que ser considerado essa medição do empresariado diante do governo eleito, então esses números ainda não pegam a eleição do novo governo do Lula, então é algo para ser monitorado aí nas próximas semanas, como esses indicadores vão mostrar aqui com base no resultado eleitoral, tá? Próximo slide, por favor. Aqui, IPCA, as projeções de IPCA e de IGPM, acho que eu já comentei, então não vou detalhar muito mais, mas o que eu posso falar aqui é que nas últimas medições a gente observou um comportamento um pouco mais benigno com relação aos principais drivers aqui dentro do IPCA, tá? A gente ainda vê algumas medidas, principalmente no setor de serviços, em patamares elevados, mas a pressão altista tem arrefecido aí nos últimos meses, tá? Acho que uma boa derivação aqui já do impacto da correção da política monetária aqui por parte do Banco Central, que já começa a impactar os índices, tá? E, por último, o CAGED continua mostrando dados robustos em termos de criação de vagas. Então, em setembro de 2022, houve uma criação de mais de 278 mil vagas, que foi, mais uma vez, acima da expectativa de mercado. Aqui é um fator importante também para se monitorar, para ver o impacto dessa criação de vagas em termos de consumo, em termos de IPCA, consequentemente, tá? Pode passar, por favor, Thiago. Bom, falando aqui agora do mercado de FIIs em si, a gente continuou a ver um crescimento do número de fundos, né? Então, o mercado como um todo atingiu um patrimônio líquido total de 188 bilhões, sendo o valor de 149 bilhões, considerando os preços negociados na B3. Então, é um mercado que ainda tem descontos com relação aos seus valores patrimoniais, descontos bem robustos quando comparado a períodos anteriores, a anos anteriores, tá? A gente atingiu a marca de 762 fundos registrados na CVM, sendo 437 deles negociados na B3. Tá? A gente observou, principalmente nos últimos meses, após a correção nos preços do secundário, no mês de agosto, que muitos fundos que superaram seus valores no mercado secundário, superaram seus valores da cota patrimonial, começaram a fazer novas emissões, tentando melhorar a sua estrutura de capital ou aproveitar o momento para adquirir novas alocações ou ativos de tijolo a preços mais atrativos, tá, desse cenário de curva de juros. Tá? Então, a gente começou a ver um movimento um pouco mais robusto nesses últimos meses em termos de emissões e novos fundos. Do lado de número de investidores, continuamos com um crescimento robusto aqui, então atingindo aqui quase chegando à marca de 2 milhões aqui, 1.910.000. Então, acho que acredito que nos próximos meses aqui a gente supera a marca de 2, tá? As ofertas, apesar da recuperação recente, não devem atingir o nível que foi atingido em 2020, 2021, mas mesmo assim a gente considera um nível bem relevante aqui, dado o cenário atual de curva de juros que a gente teve ao longo de 2022 e todos os problemas que a gente teve ao longo do ano, como guerra no leste europeu e pressão inflacionária ao redor do globo. Tá? A foto aqui do final
de setembro com relação ao tipo de investidores da indústria continua mostrando a pessoa física como a mais significativa aqui em termos de exposição aos fundos, aproximadamente 74%, não tivemos variação relevante aqui com relação ao trimestre anterior. Tá? Próximo slide. Aqui, a diferença entre valor de mercado e o valor de patrimonial, conforme eu comentei, que segue com um desconto bem relevante aqui entre os fundos. E em termos de liquidez, o mercado melhorou um pouquinho com relação ao trimestre anterior, com relação ao volume médio diário negociado, então atingindo aqui um volume médio diário em 2022 de 239 milhões, enquanto o volume negociado ao longo do ano, somado, ainda deve ficar aqui atrás do ano de 2021, mas também teve uma recuperação aí nesse último trimestre, principalmente no mês de agosto, que foi um mês bem positivo em termos de liquidez. Tá? Próximo, por favor. Agora, falando mais especificamente do fundo e da nossa alocação, então, aqui, dada a recuperação que acabou sendo para toda a indústria de FOFs ao longo do mês de agosto, ao longo desse terceiro trimestre de 2022, a gente viu uma recuperação do valor de mercado dos fundos, então a gente vê essa linha aí da rentabilidade do fundo de valor de mercado mais rendimento, ficando bem próxima ali, bem casada com o IFIX, que estava um pouquinho atrás aí quando considerado o segundo trimestre, dado o desconto relevante que a gente tem ainda no portfólio que a gente vai mostrar mais à frente com relação ao nosso valor patrimonial do fundo. Tá? Enquanto, quando considerada a cota patrimonial e rendimento, a gente tem um desempenho bem superior ao IFIX aí desde o início do fundo, desde o início do IPO, que foi lá em fevereiro de 20, dado todos os problemas que a gente teve com os fundos imobiliários aí, proposta de imposto de renda sobre dividendos em meados de 2021, crise sanitária, guerra no leste europeu, a gente ainda acaba ficando um pouco atrás do CDI, principalmente com esse ajuste da política monetária por parte do Copom, por parte do Banco Central recentemente, mas é uma diferença que a gente diminuiu bastante nesse último trimestre. Tá? Do lado do resultado financeiro distribuído, a gente tem conseguido elevar a nossa distribuição e o resultado, consequentemente, aqui pode ser observado nesse gráfico superior da direita. Então, ao longo do trimestre, a gente teve resultados acima de 0,07 aqui nos 3 meses e a distribuição também acima de 0,07, que era um patamar que a gente vinha entregando aí há um bom tempo. Tá? Então, essa gestão ativa do portfólio fez com que a gente conseguisse melhorar esse resultado para os nossos investidores e, consequentemente, a distribuição também seguiu o mesmo caminho. Em termos de liquidez, a gente basicamente manteve o mesmo patamar de liquidez de volume negociado no mercado secundário e, em termos de evolução do número de cotistas, a gente tem visto uma melhora bem substancial nos últimos meses, principalmente após a gente ter tornado o fundo cota base 10, a gente teve um crescimento, considerando o fechamento dos trimestres, de superior a 19% em termos de cotistas, e aqui, como fato subsequente, em outubro, a gente já superou 36 mil cotistas do nosso fundo, então a gente está tendo um retorno bem positivo com relação a esse desempenho no secundário. Tá? Aqui a contribuição de performance do fundo, então, o que a gente pode observar aqui que a gente tem conseguido manter esse nível de rendimentos recebido dos FIIs investidos acima de 0,07, mesmo fazendo esse giro do portfólio, gerando liquidez para novas alocações de crise. Então, essa contribuição tem se mantido estável, enquanto que a gente pode observar, principalmente comparando o primeiro mês desse gráfico de outubro 21 e o último, setembro 22, é que aquela caixinha de ganho de capital, aquele resultado que a gente realizava de ganho de capital com um giro até muitas vezes mais significativo que a contribuição de resultado de rendimento de FIIs, acabou que mais do que sendo substituído pelo rendimento do CRI investidos diretamente. Tá? Então, no mês de setembro de 2022, a gente já tem uma contribuição de 0,018 aqui no resultado mensal advindo desses CRIs investidos diretos,
o que a gente acredita que foi uma estratégia acertada e beneficiou a nossa distribuição de resultado, dado que é investimento no CRIA, que não tem essa questão de ineficiência tributária que eu mencionei anteriormente, enquanto que no ganho de capital de FIIs a gente tem que recolher o imposto de renda do resultado. Tá? Novamente, isso não quer dizer que a gente não pretende realizar ganho de capital, aqui é só a linha de ganho de capital está um pouquinho mais reduzida nos meses, mas a gente pretende realizar esses ganhos de capital em momentos mais favoráveis do mercado. Né? Boa parte, vocês podem ter observado, boa parte da recuperação nos preços de ativo de tijolo que foi realizada em agosto já se reverteu, pelo menos parcialmente, nos últimos meses, dado o cenário de volatilidade que a gente encontrou, principalmente no mês de outubro. Então, a gente aguarda melhores momentos para realizar esses ganhos de capital. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui, aquela relação entre valor de mercado e valor patrimonial, que pode ser muito bem encontrada em vários outros relatórios de FOFs ou de analistas de mercado. Aqui a gente só gosta de mostrar trimestralmente esse gráfico, a gente replica ele no nosso relatório mensal, para evidenciar uma discrepância de mercado com relação à nossa cota negociada no mercado secundário e a cota patrimonial, que basicamente reflete os preços dos FIIs do mercado secundário. Né? Então, todos os nossos FIIs e os CRIs também são marcados MTM, são marcados a mercado dentro do nosso portfólio, então a gente não vê motivo para ter esse desconto aí que no final de setembro era em torno de 17% entre a cota do secundário e a cota patrimonial. Além disso, o que foi pelo mercado considerado denominado pelo mercado como um duplo desconto, esse cálculo da última barra do gráfico, que é onde a gente considera o valor patrimonial de todas as cotas dos FIIs investidos pelo XPCF. O quanto você teria como um potencial ganho de capital caso essas cotas dos FIIs investidos voltassem ao seu valor patrimonial ao longo do tempo. Aqui se teria uma recuperação no preço em torno de 6%. Se vocês compararem com o nosso relatório trimestral anterior, ou mesmo observarem nos relatórios mensais que a gente divulgando, esse valor acabou sendo reduzido justamente por conta da recuperação dos preços dos FIIs no mercado secundário ao longo do mês de agosto. Então, o valor total aqui acumulado potencial de ganho de capital entre o valor do mercado secundário do XP Selection e essa cota patrimonial ajustada já chegou a ser superior a 30%, mas hoje ele está em torno de 24% aí, esse valor total. O que vale observar aqui também é que, apesar da recuperação dos preços dos FOFs, incluindo o XP Selection no mês de agosto, no mercado secundário, os FOFs foram um dos principais performances aí no mês, o desconto aqui permaneceu basicamente o mesmo, né? Esse 16%, 17% que a gente vinha observando por XP Selection. Por que disso? Porque as cotas dentro do portfólio do XP Selection, as cotas dos FIIs também se valorizaram. Então, a cota patrimonial também se valorizou basicamente na mesma magnitude do mercado secundário do XPSF11. Então, basicamente, esse desconto se manteve o mesmo. Tá? No próximo slide, por favor. A gente pode olhar, inclusive, o comparativo com os demais FOFs. Né? Então, alguns FOFs acabaram tendo uma apreciação mais significativa nessa recuperação do trimestre e, do nosso ponto de vista aqui do time de gestão, e fica evidenciado nesses dois gráficos, o XP Selection acabou ficando para trás, sem muito motivo aqui do lado, quando você olha os dados de dividendo, de resultado, e o comparativo com a cota patrimonial. Né? Então, os dois gráficos basicamente são as mesmas informações, mas com janelas temporais diferentes. O primeiro da esquerda é um dividend yield considerado dos últimos 12 meses, comparando ao valor patrimonial, ao desconto do valor preço de tela sobre o valor patrimonial. E o segundo do dividend yield do terceiro trimestre anualizado. Então, nos dois gráficos, vocês podem observar que o XP Selection possui, dentro dos maiores dividend yields da indústria, de FOFs,
e com um dos maiores descontos, né? Então, a gente quis colocar esses gráficos nesse relatório trimestral para evidenciar um pouco dessa discrepância dentro do mundo de FOFs, tá? Próximo slide, por favor. Aqui, em termos de alocação de carteira, a gente atingiu a marca aí de 17% alocados em CRIs diretos, que a gente conseguiu realizar essas alocações a partir do giro de portfólio de FIIs. E do giro de portfólio de FIIs, o que a gente pode evidenciar aqui, o que a gente fez ao longo do trimestre, não teve grandes variações nas principais posições. Que a gente pode evidenciar para vocês é a diminuição parcial da nossa exposição em KNCR11, que era uma das principais exposições do fundo. Hoje, no final de setembro, foi para 2,7. A gente aproveitou a recuperação no preço de secundário, com o aumento do nível da taxa Selic e aumento consequente das distribuições desse fundo, que é quase totalmente indexado ao CDI. A gente aproveitou para gerar liquidez do portfólio. E a outra alteração que a gente tem aqui dentro dessas principais posições é a entrada do BTLG. Aqui, na verdade, foi uma operação que você deve ter acompanhado aí na indústria de FIIs. O BTLG acabou incorporando uma outra posição que a gente tinha no Blue Cap Renda Logística, e agora segue com uma nova posição aqui no portfólio do XP Selection, tá? Próximo slide, por favor. Aqui um breakdown do book de FIIs, considerando apenas o book de FIIs. A gente tem a alocação por tese, principalmente voltada para a renda. Não tivemos muitas variações com relação ao último trimestre, então, basicamente, um ratio aí de 80-20, 80 voltado para uma alocação de renda e 20 para a realização de ganho de capital futuro. Do lado de classe de FIIs, a gente segue com uma exposição mais significativa no portfólio de FIIs de CRIs, mas quando somados todos esses segmentos de tijolo, a gente tem uma exposição maior do que em CRIs diretos e FIIs de CRIs somados do lado de tijolos nesse momento. Tá? Aqui só vale evidenciar que mesmo essa exposição mais relevante em FIIs de CRIs, o impacto foi marginal em termos de resultado aqui, com a distribuição de resultados por parte dos FIIs de CRIs mais reduzido, dada a deflação ao longo do trimestre. Tá? O porquê disso? Porque, principalmente, a gente fez o giro do portfólio alocando em CRIs direto, que trouxeram um resultado melhor do que as alocações que a gente detinha anteriormente no portfólio, que a gente tirou liquidez. E segundo, porque os FIIs de CRIs, em sua integridade dentro do nosso portfólio, a gente optou desde o início por FIIs de CRIs com regime contábil de distribuição de caixa, tá? Ou seja, aqueles FIIs que seriam menos impactados em cenários como a gente vê. Claro que a gente não esperava esse cenário de deflação 3 meses por conta de uma medida governamental, mas era algo que a gente vinha monitorando como um potencial risco aqui, na medida que o Banco Central estava puxando a taxa Selic, podia ter um arrefecimento de inflação e os dividendos desses fundos poderiam se reduzir. Tá? Em termos de alocação, a gente tem um trabalho ativo aqui no mercado secundário, então a gente tem cerca de 40% do portfólio advém do mercado secundário, mas também a gente participa e analisa sempre as ofertas que estão rodando no mercado, seja 476, que é um dos benefícios da alocação advinda dos FOFs, seja ofertas 400, quando elas se mostrarem atrativas. Próximo, por favor. Do lado de exposição de CRIs, com relação ao último trimestre, a gente adquiriu uma nova alocação no CRIAME. Trata-se de uma operação imobiliária com o Grupo AME, que tem uma história bem robusta, foi fundada em 1980, tem amplo conhecimento aqui de desenvolvimento imobiliário, histórico de sucesso, tem um foco em construções de alto padrão comercial e residencial, e a operação aqui conta com garantias robustas, incluindo a alienação fiduciária de 2 lajes comerciais importantes aqui na cidade de São Paulo, um prédio bem relevante, e também inclui aval corporativo dos sócios aqui da empresa. Tá? É uma operação
com vencimento em março de 2027. A gente tem aproximadamente 4%, 3,9% do PL nessa operação ao final de setembro, operação CDI mais 3, com periodicidade mensal de pagamento de juros. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui um pouquinho da perspectiva de FIIs. Vou mencionar, para não tomar tanto tempo, deixar mais tempo para as perguntas que vocês quiserem realizar, vou mencionar as principais alterações que a gente realizou com relação ao último trimestre, e caso vocês tenham alguma dúvida ou queira verificar mais algum segmento específico, podem encaminhar para a gente por e-mail. Essa apresentação também estará disponível no nosso site após a nossa apresentação aqui. Como principais alterações aqui, a gente teve... isso. Obrigado, Thiago. Como principais alterações aqui, a gente teve do lado superior direito aqui, relembrando, né, pessoal, aqui a gente tenta fazer uma análise SWOT, mostrando quais as principais oportunidades na nossa visão e quais são os fundos com um pouco mais de dificuldade, aqui os segmentos com um pouco mais de dificuldade que a gente acredita dado o cenário atual. Então, no canto superior direito ali, a bolinha referente ao FIIs e CRIs, no trimestre passado estava um pouco mais para baixo, com esse cenário um pouco mais desafiador de deflação. A gente acreditava que os preços poderiam sofrer um pouquinho no secundário, e a gente trouxe ela um pouco mais para cima justamente por conta dessa correção que a gente verificou no mercado secundário. Hoje a gente vê portfólios com excelente qualidade em termos de crédito, em termos de estrutura de operações, com times robustos ali que estruturam as próprias operações, originam novos ativos, com desconto considerável no mercado secundário. Então, a gente tem bons portfólios para realizar novas alocações com desconto que, ao nosso ver, não faz sentido, né? Além disso, esses fundos recentemente sofreram bastante com o ajuste MTM de seus ativos, né? Então, conforme a curva de juros reais de NTNB foi sendo ajustada para cima ao longo dos últimos meses, com a correção da política monetária por parte do Banco Central, esses ativos acabaram sendo marcados a mercados e impactaram negativamente a cota patrimonial desses fundos. Então, dado que a gente considera um cenário aí de queda de juros a partir do segundo trimestre do ano que vem, se não tiver nenhum estresse com relação a cenário de política fiscal e econômica do novo governo, esse ajuste em termos de cota patrimonial tende a ser, a voltar, né? Esse ajuste tende a ser para um lado oposto, com um arrefecimento da curva de juros ao longo dos próximos trimestres, tendo uma apreciação na cota patrimonial desses ativos, o que torna, a nosso ver, um momento atrativo para esses fundos no mercado secundário. Tá? Do lado de shopping, que é a próxima bolinha ali no meio, a gente está um pouquinho mais para a direita, a gente trouxe mais com uma oportunidade que está mais dentro do preço, apesar ela estar mais para cima aqui, porque os resultados dos shoppings têm a cada mês superado os números encontrados em 2019, que são os números pré-pandemia. Então, os resultados seguem robustos. Além disso, recentemente, alguns portfólios dos principais FIIs dos mercados aproveitaram o momento de recuperação das cotas no mercado secundário para realizar novas emissões de FIIs e adquirir novos ativos nesse momento de consolidação da indústria de FIIs, da indústria de shoppings como um todo no mercado brasileiro. Eles estão adquirindo novos ativos atrativos, ao nosso ver, estão aproveitando esse momento favorável para emissões, no caso desses FIIs, para melhorar a estrutura de capital dentro dos seus portfólios, ou seja, diminuir alguma alavancagem, ou mesmo trocar a alavancagem por uma dívida mais barata. Então, estão, ao nosso ver, aproveitando bastante esse momento favorável de mercado aqui através da gestão ativa. A gente trouxe um pouquinho mais para o centro do gráfico, vamos dizer assim, porque os fundos já se apreciaram bastante desde a virada do semestre. Então, algumas coisas a gente acredita que já está num preço justo, outras a gente acredita que possa haver ainda alguma valorização no curto e médio prazo, tá? Logística, a gente estava um pouquinho mais para cima, essa bolinha aí que a gente basicamente colocou no neutro hoje.
principalmente porque a gente está vendo alguns movimentos de alguns inquilinos em fundos mais relevantes, diminuindo a área ou trocando para novos galpões que estão sendo inaugurados. Tá? Então, a gente está com uma espécie de alerta aqui para os portfólios que a gente detém dentro do nosso XP Selection. Isso talvez se reflita um pouco por conta da desaceleração do crescimento do e-commerce. Então, o e-commerce teve um crescimento muito robusto ali no período de pandemia, em 2020, mas a gente já vê um crescimento não tão forte ao longo de 2022. Então, a gente vê muitas empresas do varejo pisando um pouco no pé de freio aqui para novos investimentos. Então, a gente está com um sinal de alerta, mas a gente considera um segmento ainda bem robusto em termos da qualidade de ativos que a gente tem dentro do portfólio. Eu acho que, por enquanto, é isso, pessoal. Passando no último slide, só para falar a perspectiva do fundo. Então, como eu mencionei, nos próximos 6 meses, a gente pretende adotar uma estratégia mais cautelosa aqui, tentando cada vez mais tornar eficiente a nossa linha de rendimentos, resultado do fundo, dado esse cenário de nível de certeza mais elevado, tanto a nível global como a nível doméstico aqui, dado o novo governo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente continua analisando novas oportunidades de alocação em FIIs, seja 476, seja 400 ou no mercado secundário, e caso a gente veja alguma oportunidade que faça valer a pena em termos de relação risco-retorno aqui, a gente também pode alocar aqui dentro do nosso portfólio. E de 6 meses em adiante aqui, que é o prazo que a gente coloca no nosso relatório, a gente acredita que seja trivial observar a nova composição da equipe econômica do novo governo do Lula, as novas políticas fiscais e econômicas aqui do novo governo, para assim ter uma visão mais clara do que pode ser este novo governo e o quanto pode impactar isso no trabalho por parte do Banco Central aqui, de manuseio da taxa Selic e, consequentemente, da curva de juros, aqui, que a gente acredita que é o principal fator a ser monitorado. Tá? Bom, pessoal, vou abrir para perguntas aqui. Caso tenha alguma dúvida, pode enviar para a gente. Bom, a gente tem 2 perguntas aqui do Matheus. A primeira delas como vocês estão posicionando a carteira do fundo para uma possível queda dos prêmios das Bs e, consequentemente, valorização da classe como um todo? E a segunda, deixa eu ver, olhando para o mercado de hoje, quais as classes que mais chamam a atenção para as possíveis alocações do fundo? Bom, Matheus, conforme eu mencionei, a gente vê boas oportunidades aqui, neste momento, nos FIIs de CRIs, dados os descontos apresentados em tela, dadas as correções que a gente viu nos meses mais recentes. Então, a gente acredita que possível queda nos prêmios da B, esses FIIs, assim como os FIIs de tijolo, podem ter uma recuperação relevante aqui, porque como eu mencionei, tem a parte contábil dos FIIs de CRIs que pode ter um ajuste em termos de valor patrimonial. Então, como os FIIs de CRIs, historicamente, eles possuem um preço bem colado ao preço negociado no secundário, isso pode ter uma recuperação mais relevante nesse sentido, mas também a gente vê com bons olhos a nossa carteira de ativo e tijolos. Então, a gente vê, mesmo após a recuperação de agosto, ainda fundos de tijolos com um desconto bem representativo, principalmente quando você olha lajes corporativas. Então, acredito que aqui, quando a gente olha em ciclos anteriores de aperto monetário, fim de aperto monetário e início de queda de juros por parte do Banco Central, à medida que a gente teve uma sinalização mais clara e ficou evidente para o mercado que o Banco Central poderia começar a iniciar o corte de juros, a gente vê uma recuperação dos fundos imobiliários como um todo, né? Então, entre aspas, aqui um efeito manada, mas eu acho que nesses 2 segmentos hoje,
dada a recuperação robusta que a gente já viu nos preços de FIIs de logística, por exemplo, e nos FIIs de shopping, acho que nesses dois segmentos a gente considera que possa ter uma valorização mais representativa, tá? O Vinícius Xavier mencionou se a gente pode compartilhar o material apresentado. Sim, o material vai ser compartilhado tanto através da B3 no Fundosnet, como no nosso site. A gente pode disparar um e-mail aqui com um link para o material no nosso site posteriormente. Tá? Não sei se ficou mais alguma dúvida, pessoal. Verdade, me lembraram aqui que, inclusive, a gravação da apresentação que a gente está realizando agora vai ficar disponível no site, tá? Com o link lá para quem quiser acessar ou rever a apresentação. Chegou mais uma pergunta aqui do Marcos Almeida. Qual a avaliação de vocês para a recuperação do valor patrimonial original e para essa especialidade ter uma penalização patrimonial tão pior que o mercado? Bom, acho que a questão da penalização patrimonial tão pior que o mercado, a gente passou um pouquinho naquele slide quando a gente compara com os demais FOFs. Eu acho que aqui, inicialmente, a gente talvez tenha tido uma penalização do mercado por conta que a gente tinha uma representatividade do nosso resultado bem relevante com relação ao ganho de capital. Então, a gente girava bastante portfólio desde o início do IPO do fundo, isso era basicamente 40% a 50% do nosso resultado, e na medida que o mercado virou, que ficou bem mais complicado de realizar ganho de capital na indústria como um todo, acho que o mercado acabou penalizando, acreditando que a gente não conseguiria entregar um resultado que a gente vinha entregando, que é esses 0,70 centavos ou até superior a isso. Então, acabou que o nosso FII acabou sofrendo um pouco mais no mercado secundário. Isso não acabou sendo uma verdade, a gente conseguiu manter e muitas vezes até distribuir rendimentos superiores através da gestão ativa aqui, da realocação de portfólios em outras classes ativas, como eu comentei nessa apresentação, mas eu acredito que isso tenha sido um dos principais fatores. Talvez o principal fator mais recente seja justamente a nossa exposição mais relevante em FIIs e CRIs. Eu acho que talvez o mercado, os cotistas investidores tenham analisado o nosso fundo e, dado a nossa exposição maior em FIIs e CRIs, tenham penalizado um pouco mais nesse momento de deflação, acreditando que a gente poderia também diminuir a nossa distribuição de rendimento, dado que os FIIs e CRIs diminuiriam por conta da deflação. Tá? Aqui, mais uma vez, não foi verdade, porque justamente conforme eu comentei ao longo da apresentação, a gente realocou o nosso portfólio, conforme a gente foi conseguindo gerar liquidez, mantendo o nosso dividend yield, o nosso resultado acima dessa marca de 0,70 centavos, e também a nossa alocação em FIIs e CRIs, sempre focada para FIIs que apresentam um portfólio de qualidade creditícia robusta, com nível de gestão ativa bem relevante e que passaram, não vou dizer imunes por esse período de deflação, porque com certeza foram impactados, mas tiveram um impacto bem mais reduzido em termos de nível de distribuição de rendimentos, dada a característica que a gente optou aqui nas nossas alocações de alocar em CRIs, em FIIs de CRIs, com um regime contábil de distribuição caixa. Tá? Com relação à avaliação, à recuperação do valor patrimonial original do fundo, aqui eu acho que é principalmente esse fator que a gente colocou no último slide. Tá? Então, na medida que a gente observar um sinal claro de que o Banco Central, com relação à política monetária, pode conseguir iniciar o seu processo de redução de juros com uma inflação controlada, isso é o destrave para uma recuperação mais robusta no preço dos fundos imobiliários e, consequentemente, no preço dos FOFs. Né? Os FOFs acabam sendo muito atrelados à recuperação da indústria como um todo, dado a própria marcação a mercado que tem nos fundos e a percepção que os FOFs, percepção errada ao nosso ver, que os FOFs só geram retorno no momento
positivo do mercado, né? Claro que um momento positivo de mercado ajuda os FOFs a realizar captação, realizar ganho de capital, mas os FOFs possuem, como a gente já mostrou nessa apresentação aqui, outros mecanismos para gerar resultado para os nossos cotistas. Acho que tem mais uma pergunta aqui do Marcos. Existe uma estratégia de comunicação com o mercado para esclarecer a performance do fundo? Sua estratégia de setor é assim, buscar um melhor valuation do produto? Sim, a gente tem tentado fazer, além dessa apresentação trimestral, a gente tem tentado detalhar cada vez mais nosso relatório mensal. Tem um esforço bem significativo aqui do nosso time de RI para elevar o número de participação de investidores. Eu acho que começa a se refletir no próprio número de investidores, no crescimento de número de investidores que a gente evidenciou aqui em um dos nossos slides da nossa apresentação, tá? Então, a gente vinha com um crescimento bem marginal no mês a mês ali, em torno de 18, 19 mil cotistas há um ano atrás, e a gente, com o mecanismo que a gente optou por tornar o produto uma cota base 10 e optar por melhores comunicações através dos nossos relatórios, nossas apresentações, esse número de cotistas já supera 36 mil cotistas hoje. Então, é um trabalho que a gente vem tentando fazer tanto do lado comercial como do lado do fundo em si, né? Esse split de cotas, a gente acredita que foi favorável, pelo menos nesse curto prazo, tem se mostrado favorável em termos de conhecimento do produto. A gente recentemente observou a inclusão do nosso fundo em uma carteira recomendada de análise de sell-side, então é um trabalho que a gente tem tentado fazer aí e monitorar mais de perto do lado comercial, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? A apresentação trimestral de resultados do fundo XP Selection, Fundo de Fundos Imobiliários, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpsf. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia.